Professor, valor de referência, redutores, alíquotas, isso aqui tem assim, ó, tumultuado a cabeça das pessoas, principalmente a questão dos redutores. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Vamos lá. Ponto específico, tá? Imagine, Felipe, que nós estamos aqui, que você comprou um imóvel em 2024. Uma empresa, alguém comprou um imóvel em 2024. Comprou esse imóvel por R$ 500 mil. Pronto, imagine que a empresa comprou por R$ 500 mil. Comprou em 2024, não existia IBS, não existia CBS, não existia nada. Quando foi em 2035, 2034, 10 anos depois, ela vai vender este imóvel. Em 2034, nós teremos incidência de CBS, IBS, tributos que não existiam em 2024. Tá? E aí? Como é que vai ser? Então, eu vou pagar um débito tributário cheio de um tributo que deve girar em torno de 27%. Mesmo com a redução, vamos já falar da redução de alíquota, tá? Da redução de alíquota. Já vou dar o spoiler. A alíquota seria reduzida ali em 50%, tá? Mas mesmo assim, tendo a alíquota de 27% com a redução de 50%, mas eu vou ter um débito tributário de algo que eu não tive o crédito tributário. Essa discussão vai contra a lógica matricial da reforma de termos uma não cumulatividade plena, ou pelo menos o mais próximo possível de uma não cumulatividade plena. Então, eu vou ter o débito tributário de um bem que eu comprei agora, mas vou vender só daqui a 10 anos. Como é que eu vou fazer? Então, dessa discussão, começamos a pensar em algumas alternativas. A primeira delas, para essas operações, poderíamos ter uma tributação cumulativa e não cumulativa? Isso vai contra o princípio geral da própria reforma e tal. Ok. Segunda alternativa, vamos dar um crédito presumido. Vamos dar um crédito presumido para essas operações. Então, você vai ter um débito, mas você vai ter um crédito presumido. Então, você vai fazer a apuração ali, débito e crédito, de alguma forma. Também não foi, para este caso, o crédito presumido. Qual foi a solução que fizer? Olha, nós vamos ter um redutor chamado redutor de ajuste. O que é o redutor de ajuste, pessoal, na prática? O redutor de ajuste é a redução daquilo que você pagou ou de quanto o seu imóvel valia para o valor que você está vendendo agora. Então, veja, esse imóvel, hipoteticamente, que nós falamos que o Felipe comprou em 2024 por R$ 500 mil, ele vai vender por R$ 900 mil daqui a 10 anos. Ele vai tributar os R$ 900 mil? Não. Ele vai pegar o valor da venda de 900, ele vai subtrair o redutor de ajuste. Quem seria o redutor de ajuste? Aí nós temos duas alternativas, professor. E aí é onde começam os detalhes dos detalhes, né? Esse redutor de ajuste ele pode ser o valor da aquisição atualizado ou pode ser o valor de referência. E o que é esse valor de referência? É o valor de mercado. E quem é que vai ditar esse valor de mercado? A lei já traz quem vai ditar esse valor de mercado. Notoriamente, nós temos ali os cartórios. Então, nós temos os cartórios e outras regras que vão atribuir ao seu imóvel em 31 de dezembro de 2026, ou seja, está chegando, próximo ano. Em 31 de dezembro de 2026, os imóveis terão algum valor. Os imóveis eles terão um cadastro, a gente vai já falar do CIB. Então, eu vou ter um determinado valor de referência, onde eu vou poder usar como redutor de ajuste o valor de referência ou o valor do imóvel atualizado. E aí eu preciso entender quando é que é melhor uma coisa, quando é que é melhor a outra coisa. Qual é a lógica? Né? Então, rapidamente falando, qual é a lógica do redutor de ajuste? É para que você, quando for fazer uma venda tributada lá na frente, por IBS e CBS, você não pague cheio, ou seja, você não tenha o débito tributário cheio, sem ter nenhuma compensação de um crédito que não existiu. Qual foi a alternativa? Poderia ser um crédito presumido. Não foi. Qual foi a alternativa? Reduzir a base de cálculo. Então, o valor de referência, o valor que pode ser um dos valores de ajuste, o redutor de ajuste ele tem que funcionalidade, qual é o objetivo do redutor de ajuste? Reduzir a base de cálculo para você tributar, por exemplo, a venda de um imóvel que na sua aquisição não teve o crédito tributário. Aí, só um detalhe, alguns alunos já perguntam, professor, então é como se pagasse sobre o lucro. Eu não gosto muito de fazer essa mistura de conceito, porque aí as pessoas começam a misturar com lucro real, né? Às vezes confunde um pouquinho, mas é mais ou menos isso mesmo, tá? Você vai subtrair, é como se você estivesse pagando pelo ganho. Só que você tem regras diferentes, você tem algumas regras que você pode optar para fazer essa conta. E aí é onde você precisa conhecer realmente como é que vai funcionar o redutor de ajuste, tá? Excelente. Professor,
Já podemos pegar o gancho e falar um pouco do redutor social também. Perfeitamente. É outro redutor que vai interferir no cálculo. Qual é a lógica, professor Felipe, do redutor social, tá? Dentre aquelas características todas que nós comentamos no início da nossa apresentação sobre as atividades com bens imóveis, nós não podemos esquecer o cunho social que a atividade imobiliária, que a construção civil tem no país. Nós temos um déficit habitacional, nós temos uma indústria da construção civil muito forte que emprega muitas pessoas, nós temos muitas pessoas classificadas como de baixa renda, ou seja, nós temos um cenário em que é necessário construir imóveis, pessoas precisam de imóveis e a renda é baixa para comprar imóveis. Isso é um fato. Então, se nós juntarmos tudo isso e tivermos um cenário onde haja um acréscimo no valor desse imóvel por conta de tributação, você vai dificultar ainda mais a construção, a venda e o acesso dessas pessoas. Qual foi o mecanismo que foi elaborado para tentar equilibrar um pouquinho isso? A criação de um redutor social. O que é o redutor social? É uma dedução que não se confunde com o redutor de ajuste, tá, pessoal? Uma coisa, o redutor de ajuste existe, em paralelo, e pode existir o redutor social quando nós estamos falando de bens residenciais, ou seja, imóveis residenciais, loteamentos com fins residenciais novos. Então, para a atividade imobiliária que vai vender os imóveis, vai fazer o loteamento de bens residenciais novos, eles poderão reduzir em R$ 100.000 sua base de cálculo, tido como redutor social, ou 30 mil no caso dos lotes, para facilitar o acesso. Ou seja, se você imaginar, professor, uma casa que vai ser vendida por R$ 200.000, R$ 300.000, 300 mil. Aí, desses 300 mil, nós tivemos 150 mil, por exemplo, de redutor de ajuste. E tivermos mais uma redução de R$ 100.000 por redutor social, então essa casa de 300 mil, ela vai ter uma tributação muito menor. Ela vai ter uma tributação sobre 50 mil, hipoteticamente. Se for do programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, onde você tem valores menores, né? Se você imaginar, sei lá, uma casa de R$ 120.000, R$ 150.000, tá? Se você pegar uma casa como essa, só o redutor de ajuste praticamente já eliminaria uma grande parcela do que seria a base de cálculo. Quando você aplica o redutor social, você praticamente deixa aqueles imóveis de baixo valor, de baixo custo, sem tributação. Então não é que ela é isenta. Na realidade, é como se fosse uma faixa de isenção. Se eu evito usar esses termos jurídicos, não é porque não é uma isenção, mas enfim. Acho que foi compreensível, né? Você está ali transformando aquela base de cálculo em valores menores para que as pessoas que têm menos poder aquisitivo consigam comprar aquele primeiro imóvel, né? Aquele imóvel realmente mais voltado para a classe social mais baixa. Então, por isso o título, né? Redutor social. Então, nós vamos ter o redutor social, tanto no loteamento quanto nas vendas de imóveis residenciais novos, aí de novo, né? Tem as regrinhas, assim como nós vamos ter para o aluguel, para locação. Também para fins residenciais, nós vamos ter o aluguel, né, tido como redutor social de R$ 600. Então, tem as regrinhas também, quando é que eu vou poder aplicar esses redutores. Então, se você não conhece essas regras e tem clientes que executam esse tipo de projeto e você não se utilizar do redutor social, o que vai acontecer com essa empresa? Ela vai acabar incluindo, né, inserindo tributos de uma maneira incorreta. Ela pode tributar o que ela poderia não tributar se ela não utilizar, porque pode ter certeza, o fisco não vai lhe cobrar para você usar o redutor social. Não, você tem que conhecer e quando for possível, você vai lá e usa. Né? Você não pode também usar quando não pode. Então, mas estando dentro dos princípios legais, estando dentro daquilo que a legislação traz como sendo uma alternativa, você vai ter que utilizar, obviamente, para tornar aquela venda menos onerosa, né? Mais facilitada para quem vai comprar. Se você não utilizar, é a mesma lógica de, fazendo analogia aqui bem grosseira, você pode reduzir o valor da base de cálculo do adicional de imposto de renda. Ah, eu não quis. Ah, eu não quis compensar prejuízos de períodos anteriores. Ah, eu não... Passou batido, já era. Passou. Paciência, né? Professor, só para poder fechar, é uma dúvida que eu recebo muito, que eu queria que você enfatizasse aí na explicação, com relação aos redutores, se será possível conciliá-los. Eu poderei ter no mesmo imóvel redutor social e redutor de ajuste. Perfeitamente, professor. Um não desimpede o outro. Na realidade, a aplicação do redutor social, quando possível, ele acontece depois da redução do ajuste. Ou seja, primeiro você aplica o redutor de ajuste,
depois você vai ter a aplicação do redutor social. Por quê? O redutor de ajuste é quase como se fosse uma regra, vai se aplicar de uma maneira geral. O redutor social, não, ele já tem a regra bem mais delimitada, porque ele é muito específico, é para bens residenciais novos, ou seja, ele tem toda uma regrinha ali a ser aplicada, mas um não invalida o outro. Por quê? Porque se eu invalidasse o redutor de ajuste para aqueles que podem ter o redutor social, eu poderia estar trocando 6 por meia dúzia, ou até mesmo ter uma situação pior do Pior, que se eu não verdade. usasse, né? Então, na verdade, a lógica. Eu vou ter uma construção de baixo nível, né, de baixo valor, vou aplicar o redutor de ajuste. Depois desse redutor de ajuste, vou aplicar o redutor social. Se o imóvel for realmente barato, não vai ter praticamente tributação, não vai ter tributação. Não, Francélio, eu estou falando, na realidade, é de um bem residencial novo, mas de R$ 1 milhão. Então, você praticamente não vai ter efeito prático nisso. Vai ter uma pequena redução, mas você vai ter, sim, uma tributação ali expressiva sobre aquela operação, tá? Então, eles não são antagônicos, não é uma opção um ou outro. Na realidade, eles convivem bem. Você só precisa realmente ter muito cuidado na utilização do redutor social, porque ele tem as regrinhas lá bem específicas que a gente trata, né, de uma maneira mais aprofundada lá no nosso treinamento.